Olá, bem-vindo aqui a mais uma reflexão. E este é o canal Rafaela Alves. E eu te convido aqui a refletir comigo sobre: você quer conhecer o ser humano? Observe como ele trata tudo à sua volta. E a você que está aí assistindo esse vídeo, deixo aqui a minha gratidão, meu muito obrigado. Bem, hoje eu quero refletir aqui com você sobre esse tema, que você quer conhecer o ser humano, observe como ele trata a sua volta. Você já pensou nisso? Muitas vezes nas situações, né, no viver, na sociedade, no mundo todo, você às vezes pensa que você conhece as pessoas pelo que elas se apresentam. Mas daí com o tempo você percebe, porque na hora ninguém conhece ninguém, não é mesmo? Mas com o tempo, quando você vai vendo a história dela, a vida, o seu viver, você realmente vai descobrir como é aquela pessoa, como é ela como ser humano, né? E é fácil de se perceber, porque assim você descobre através de como ela trata os animais. Você já pensou nisso? A maneira que se trata o animal diz muito, porque se a pessoa já não trata bem um animalzinho de estimação, ou até mesmo da natureza, indo lá, destruindo, colocando, fazendo queimadas, tirando o habitat dos animais, aí você já vai perceber como é aquela pessoa como ser humano, né? Como ela será no tratamento com você, ou com os próximos dela, assim, por exemplo. Porque às vezes dizem coisas vazias e se declaram sorrisos e felicidades, mas que não existem, pois existem atitudes por trás que demonstram o contrário, não é mesmo? Porque o lugar onde você vive, a maneira que você trata as pessoas que estão ao seu redor, dizem muito como você é como ser humano, como o outro é como ser humano. E, por exemplo, quando você sai em algum lugar e você compra alguma coisa para você comer e daí não tem uma lixeira ali, você pega aquele papel e joga no chão, joga no local onde não deveria jogar só porque é uma mata e ninguém tá vendo, e o que vai acontecer com aquilo? Vai começar a acumular lixo, né? E você já tá fazendo uma coisa muito ruim, né? Ou alguém pode estar fazendo isso. E vai destruir o habitat de um animal, vai tirar a beleza da sua cidade, do local onde você está. E daí muitas vezes as pessoas falam: nossa, como aquela pessoa faz aquilo, mas você está fazendo também? Porque se você não está fazendo, você está fazendo a sua parte. Que não é destruindo a natureza e mostrando que, como ser humano, você é uma pessoa muito valiosa. São valiosas pessoas que não destroem, ao contrário, constrói. Constrói um lugar melhor, seja para os animaizinhos que lá vivem e não vão destruir a natureza dele, não vão fazer queimadas, não vão jogar lixos na rua e vão provocar enchentes, né? Porque muitas vezes as enchentes são provocadas por quê? Porque há acúmulos de lixos em lugares que não eram para ter aqueles lixos lá, mas as pessoas passam e falam: ah, é só uma sacolinha, ah, é só um papel, é só um papelzinho de sorvete, alguma coisa que eu comi e joguei ali. Não, aquilo vai ter uma grande consequência para muitas pessoas, né? Para todos em geral, porque tudo que você faz achando que não tem consequência, terá sim para alguém e no final volta para você da mesma maneira, né? Assim como se trata um animal de estimação e não se trata bem, e as pessoas às vezes o agridem, né, os machucam. A gente vê muito caso disso, né? Animais na rua que são abandonados e você pensa: meu Deus, por que será que aquela pessoa faz aquilo, né? Olha, se ela já faz aquilo com o animal, imagine como ela trata você aí do seu lado ou a pessoa que convive com ela, né? Porque os animais são anjos, né? Temos que tratá-los bem. E, e a recompensa de onde vem? Vem de que você está fazendo bem, vem de que você vai ter uma paz de espírito enorme para não fazer as coisas que são destrutivas na vida. E se a outra pessoa às vezes não está vendo aqui, talvez foi a educação que ela teve, foi o jeito que ela viveu, a maneira do local onde ela esteve. Porque se você quer conhecer o ser humano, observe como ela trata tudo à sua volta. Seja os animais, sejam as pessoas, se ela entra em brigas que na verdade só vão levar à destruição, ao caos, não é mesmo? Porque é isso. Porque não é na violência que você vai conseguir algo, que você vai demonstrar quem você é. Ao contrário, você vai demonstrar quem você não é. Você não é uma pessoa verdadeira, você não é uma pessoa que tem a paz dentro de si, porque com agressões e gritos você nunca vai encontrar solução. Ao contrário, você vai ter a destruição da sua vida, da sua paz, da sua alma, né? Porque as coisas são assim.
o que a gente faz sempre retorna de uma maneira ou de outra, não é verdade? E às vezes a gente pensa, como pode, né? Como pode as pessoas serem assim? Parecem que não entendem, querem resolver tudo nos gritos. É briga, são agressões, judiando dos animais. Às vezes não cuidam do seu habitat, do seu lugar, e vão lá e destroem um lugar que está quietinho, onde estão os animaizinhos vivendo. E como é que fica depois, né? Depois vem a consequência para quem? Para todos, para as pessoas, para você, para todo mundo, né? Porque a pessoa não percebeu ou não estava nem aí pro próximo, porque ela estava ligando só para destruir tudo, porque ela vivia assim, né? Ou foi o jeito que ela foi criada. Porque sempre assim. Se você quer mesmo conhecer a pessoa, o ser humano, observe como ela trata tudo e a todos. Seja a maneira do lugar onde ela vive, de como ela foi criada, ou com quem ela convive, ou por onde ela passa. Porque ali vai ficar um rastro, né, do que ela fez como ser humano. E às vezes acham que vai ficar escondido, mas não. Porque a gente sabe que tudo tem retorno. Que um dia tá lá em cima, depois tá lá embaixo e volta. Volta para quem faz. Então, não faça, né? Se você vê alguém que faz isso, você já com certeza já deve ter se deparado e pensado, meu Deus, como pode, né? Como pode a pessoa ser assim? Vemos muito disso em noticiários, né? No dia a dia, na vida. Mas, como ser humano, é isso aí. Você só percebe a pessoa como ela é como ser humano mesmo, observando como ela trata as pessoas, os animais e como é o local onde ela vive, como ela trata o lugar, como ela trata o seu viver no dia a dia. E é isso que eu deixo aqui no vídeo de hoje para você. A você que assistiu esse vídeo, um pequeno vídeo, deixo aqui a minha gratidão, o meu muito obrigado. Até a próxima.